Faz um mês que eu comecei essa série de testes unitários no front-end. E nos últimos vídeos você aprendeu a fazer o setup completo, a testar componentes simples e complexos, você aprendeu sobre mocks e spies. Mas tem uma coisa que eu não contei ainda. Eu cometi muitos erros aprendendo testes. E hoje eu vou te contar os 3 principais, por que eu considero que eles foram erros e como você pode evitá-lo. É o que dizem, né? Você pode aprender com seus erros ou com o dos outros, e geralmente é melhor com o dos outros. Então fica aqui nesse vídeo para economizar semanas de trabalho e já saber o caminho certo. E só para dar um contexto, quando eu comecei a aprender testes eu já era dev há mais ou menos uns 5 anos. Eu sabia React, já tinha trabalhado com Vue, sabia JavaScript, já tinha tocado em TypeScript também, mas nunca tinha testado profissionalmente. Até que um belo dia a gente estava refatorando o projeto e eu caí numa tarefa onde a gente tinha que reescrever e melhorar os testes unitários. Imagina um susto, mas eu pensei, não, tranquilo, eu vou aprender, tudo certo. E aqui vai um spoiler, não foi tranquilo, eu cometi os erros que eu vou te contar agora. E o primeiro erro, e eu diria que é o principal, é que eu testava como o código funcionava e não o que ele fazia. Deixa eu te explicar. Então nota esse exemplo que eu deixei aqui para que a gente consiga visualizar melhor o erro que eu estou comentando com você. Aqui é óbvio que eu criei esse teste só como exemplo, mas nota como eu estou testando se o useState é chamado como string vazia. Estou usando o taskform que a gente criou durante a nossa playlist aqui no vídeo anterior. E a gente já tem testes para ele também. Eu só estou mostrando aqui que eu estou fazendo um teste ruim. Por quê? Porque testar se o useState foi chamado não faz sentido, isso é papel do React. Então as pessoas desenvolvedoras da biblioteca React já fizeram testes unitários para ela. A gente não deveria testar se o useState foi chamado, porque na prática o usuário não liga se a gente usou useState, userReducer, classes, ustend, alguma biblioteca de gerenciamento de estado. O que importa para ele é se o formulário funciona. Quer ver uma consequência prática desse problema? Se você refatorar esse componente e trocar para utilizar um userReducer, todos os testes vão quebrar. No entanto, talvez o teste continue funcionando exatamente igual. Ou seja, não testamos comportamento, testamos implementação, e isso é errado. E é claro que eu ia deixar um exemplo correto para você também, né? Então nota aqui como a gente está garantindo que o campo ele começa vazio e aceita digitação. O que é isso aqui? É comportamento, certo? Qualquer formulário a gente espera que o usuário possa digitar e que o campo se comporte corretamente. Então aqui a gente está renderizando, mas não nos importamos com a implementação. Aqui o teste não sabe se a gente usou useState ou userReducer, por exemplo. O que ele sabe é, eu estou renderizando um form, eu preciso encontrar um input que tenha o placeholder, o que precisa ser feito, e esse input ele tem que ter um valor vazio, e o comportamento 2 é que ele aceita a digitação e ele vai ter o valor que o usuário acabou de digitar. Agora a gente está testando o que o usuário vê e faz. Ou seja, se a gente trocar o useState por o userReducer, o teste continuaria funcionando, o que nos indica que ele é menos frágil. Lição a partir do erro 1. Teste comportamento, que é o que o usuário vê, e não implementação, que é a forma como escrevemos o nosso código. Você pode até pensar assim, o usuário imagina isso, ele se importa com isso? Se não, provavelmente o seu teste está testando implementação. Erro número 2. Eu achava que Code Coverage, que é a métrica que indica o quanto do nosso código está coberto com testes, estar em 100% era igual a ter um código perfeito e 100% funcional. Quem já trabalha no mercado e acompanha aqui o canal vai saber do que eu estou falando. Geralmente essa métrica ela tem que tomar cuidado com ela, porque ela pode ser utilizada como uma métrica de ego ou de vaidade, para a gente falar que o nosso repositório tem 100% de cobertura, mas o que importa mesmo é a gente está testando as coisas corretas, até puxando para a lição número 1, a gente está testando o comportamento ou a implementação? E nesse exemplo você consegue ver a que ponto eu cheguei. Eu fazia testes desse tipo, inúteis, onde eu testava se a importação do React funciona, componente é uma função, se props tem propriedade ou um add task. Nota como tudo isso, na prática, não importa. A gente está sim testando cada uma das linhas, mas isso aqui não garante que o nosso componente, nesse caso, taskform, está funcionando. Não garante que o usuário vai utilizar o comportamento que ele realmente necessita.
E o resultado disso era 100% de cobertura e 0% de confiança. Quer ver uma consequência prática disso? Você poderia mudar, às vezes, uma linha, uma lógica de validação e um bug ir para produção com o coverage em 100%, porque aquela validação ela funciona em conjunto. Se você estava testando só a linha, você apagou e substituiu por outra, criou um teste para aquela linha, mas no conjunto, quando uma coisa integrou com a outra, o bug passou, o teste não pegou, coverage em 100%, mas bug lá na frente do usuário enquanto ele está usando sua aplicação. Esse é o problema de testar linhas e não lógica, porque o coverage ele pode até dizer que essa linha foi executada, o que ele não está dizendo é que essa linha funcionou corretamente. Agora dá uma olhada nesses testes aqui, olha como eles são muito melhores. Estão validando, por exemplo, que a gente não aceita um campo vazio, garantindo que existe um botão na tela, garantindo que esse botão foi clicado e que a função ela não foi chamada porque o campo estava em branco. Aqui a gente também garante que se o usuário colocar um monte de espaço vazio, né, no nosso campo e a gente pega o botão novamente e tenta garantir que essa função não foi chamada. Isso de fato é garantir validação, isso é regra. A gente de fato deve ter combinado, por exemplo, com a nossa equipe que o nosso campo ele não deve aceitar apenas espaços, não aceita se ele tiver vazio, e isso sim garante que o nosso aplicativo, que o nosso sistema está funcionando corretamente. Lição do erro número 2. Coverage é uma métrica, não o nosso objetivo. Então, para ser extremamente claro aqui, ter 80% de code coverage com testes bons é muito melhor do que ter 100% de coverage com testes frágeis. Então, lembre sempre de focar em testar casos críticos, validações e regras de negócio, ao invés de testar linha por linha, porque esse coverage vai vir naturalmente. Erro número 3. Eu já esqueci de limpar os mocks entre os testes. Então imagina que você tenha dois testes, no teste 1 você está usando, por exemplo, o fetch e você mockou ele e esqueceu de limpar esse mock. O teste 2 vai quebrar, porque também utiliza o fetch e você não limpou. Então olha esse exemplo aqui. Ele não é o exemplo mais realista porque eu forcei um pouco a barra aqui para conseguir explicar para você, mas entendendo o conceito você vai conseguir identificar isso quando acontecer com você no seu dia a dia. Imagina que aqui, como eu não estou fazendo a limpeza, o componente A ele carrega os dados e a gente está fazendo o mock do fetch, dizendo que ele tem que resolver sempre para um array. A gente renderiza o nosso componente A, faz as verificações e não tem nada limpando o nosso mock nem fora do teste. Se a gente for testar o componente B, que também utiliza um fetch, imagina que nesse caso ele está esperando ter uma resposta de verdade, realmente bater na API, que não é de fato o recomendado, mas só para você entender aqui, o teste A do componente A estaria impactando o teste B, porque o teste B do componente B também utiliza mock e, no caso, ele está usando o mock do componente A, ou seja, um acabou impactando no outro quando eles deveriam ser totalmente independentes. Quer ver um problema prático? É muito possível que o teste B ele vá falhar aleatoriamente. Então você vai até ter dificuldades de encontrar onde foi o problema, porque de fato o problema não está nele, está sendo um impacto vindo de outro teste. Agora veja o teste com a limpeza. Aqui a gente está dizendo para o Jest restaurar todos os mocks e limpar todos os mocks. Lembrando, como você já viu nessa playlist em alguns dos vídeos aqui, que o after each ele vai rodar, como o nome já diz, após cada um dos testes. Então a gente executa o teste do componente A e assim que ele acaba, o after each é executado. Então todos os mocks são limpos e o componente B já vai iniciar com os mocks limpos, ou seja, ele não vai ser afetado por um outro teste qualquer. E qual é a lição do erro número 3? Sempre limpe mocks. E isso também serve para spies e qualquer outra coisa que você esteja fazendo no seu teste. Isso porque os testes eles devem ser independentes. Então, às vezes, você pode até extrair um e colocar em cima do outro porque a ordem não pode importar. Eles devem ser autocontidos e independentes para executarem, independente do lugar aonde eles forem colocados no arquivo. Esses 3 erros me custaram semanas de aprendizado, de frustração, eu perdi até um pouco a motivação. Aí sim eu entendi que testes eram importantes e eu retomei o aprendizado. Mas se você aprender com os erros que eu estou compartilhando aqui, você não vai precisar passar pela parte ruim. Você pode ir direto para o caminho certo, evitar esses erros e não perder a motivação aprendendo testes unitários. Então lembrando, busque sempre evitar esses erros.
não testar o comportamento e sim a implementação. Isso não é legal. O que a gente quer é testar aquilo que realmente o usuário espera, aquilo que ele vai interagir no nosso sistema e não a forma como a gente escreveu o nosso código. Também erramos quando buscamos 100% de cobertura. Temos que focar em qualidade, não em quantidade. E o último erro que a gente viu, que é o mais escondido, é esquecer de limpar mocks ou spies e, de uma forma mais genérica, deixar que um teste influencie no outro quando eles deveriam ser independentes. E se você quiser acelerar seu aprendizado, o link para minha lista de espera do curso O Mapa dos Testes Unitários está aqui na descrição. Como você já sabe, quem entrar na primeira turma vai ter acesso antecipado, um bônus exclusivo e também o desconto da primeira turma. E para os próximos vídeos aqui da playlist, eu estou pensando em trazer temas como cobertura de código, como a gente faz essa interpretação, os testes de integração que a gente pode criar no front-end, ou também são chamados de testes de componentes, end-to-end com Cypress ou Playwright, eu não sei ainda, e fazer mais um desses reviews quando a gente atingir 60 dias da nossa playlist. Eu espero que essa minha experiência te ajude a melhorar na sua carreira e eu estou te esperando nos próximos vídeos.